ginástica artística. Bom, a ginástica, ela sempre foi proposta como prática corporal nos mais diferentes locais e períodos históricos. O termo ginástica veio ganhando diferentes definições de acordo com épocas, culturas e interesses diversos. Em alguns momentos, chegou a designar toda e qualquer atividade física sistematizada, abrangendo desde exercícios militares até práticas esportivas. Então, agora nós vamos ver um pouco dessa história, né? Principalmente que está relacionada aí à criação da ginástica artística. Bom, a ginástica, ela fez parte da Grécia Antiga, alcançando um lugar de destaque na sociedade e se tornando uma atividade de fundamental importância no desenvolvimento físico, psicológico, social e cultural dos indivíduos da época. Os exercícios eram motivos de competição entre gregos e a prática ela caiu com o domínio dos romanos, que preferiam os espetáculos mortais entre homens e feras. Durante a Idade Média, houve um desinteresse pela ginástica como competição, surgindo apenas como meio de entretenimento, né? E aí a gente verifica o surgimento inicial da ginástica circense, ok, gente? Passando um pouco desse período, séculos depois, mais especificamente no século XIX, a ginástica passou por um processo de sistematização denominado Movimento Europeu, que objetivava romper seus vínculos com práticas populares, certo? Então a gente tem aí então o desvinculamento da ginástica da Idade Média, né? Em que, desde a Idade Média, a ginástica era algo para diversão, ok? Além disso, eles queriam disciplinar a população moral e fisicamente para o labor, ou seja, para o trabalho. Por que, professora? É simples. No século XIX, né, quando iniciou essa sistematização, os países europeus eles estavam passando pela chamada Revolução Industrial. Então, eles precisavam de seus jovens trabalhadores moralmente adequados, certo? Para o trabalho e também fisicamente adequados, certo? Devido principalmente aí à repetição de movimentação com o trabalho braçal dentro das fábricas. Desse processo resultaram os métodos ginásticos, bem como a criação das escolas gímnicas, certo? Ou escolas ginásticas. E as 4 principais escolas são a escola alemã, a escola sueca, a escola francesa e a escola inglesa, ok? As 3 primeiras escolas, elas estão relacionadas aí à criação de métodos para higienizar o corpo, para o labor e também para as atividades militares, ok? Apenas a escola inglesa que designou os seus métodos para o esporte. No entanto, né, apesar de essas escolas terem o caráter de higienização corporal, né, tanto a escola alemã quanto a escola sueca influenciaram aí no desenvolvimento da ginástica artística enquanto esporte. Bom, a ginástica artística é um dos 4 esportes presentes nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição da Olimpíada da Era Moderna, em 1896, certo? Lá, sediada aí em Atenas. Contudo, foi somente em 1928 que as mulheres começaram a competir, certo? Nesse tempo aí,
A ginástica artística ela era chamada de ginástica olímpica, mas com exceção aí da ginástica rítmica em 1984 e da ginástica de trampolim em 2000, passou a ser chamada de ginástica artística. Agora vamos conhecer um pouco dos aparelhos da ginástica artística. Bom, a ginástica artística, os aparelhos femininos são o solo, a trave de equilíbrio, o salto sobre o cavalo e as barras assimétricas. E os aparelhos masculinos são o tablado de solo, né? As barras paralelas, barra fixa horizontal, as argolas, o cavalo com asas e o salto sobre o cavalo, né? Ou também chamado de mesa de salto, ok? Bom, vamos conhecer um pouquinho de cada aparelho desse, né? O solo masculino é uma prova realizada em um tablado de madeira que mede cerca de 12 por 12, certo? De 12 metros por 12 metros, e é coberto com molas, espuma e um tapete por cima, certo? Na prova masculina, os competidores têm 70 segundos para realizar uma apresentação que deve conter uma sequência com saltos acrobáticos e outros movimentos que exigem força, equilíbrio e flexibilidade. O cavalo com alças, também conhecido como cavalo com arções, né? É o aparelho no qual os competidores devem realizar diferentes movimentos apoiando-se no equipamento somente com as mãos. A barra fixa, que fica aí a 2,40 metros do solo e tem extensão de 2,75 metros de extensão. A sequência de movimentos inclui giros, equilíbrios, impulsos e voos. O movimento de descida da barra é uma parte importante da exibição e normalmente é composto de incríveis saltos acrobáticos, ok? As argolas, né? As argolas, elas ficam aí a 2,80 metros de altura e elas são fixadas em uma estrutura metálica que mede de 5,5 metros mais ou menos. Nesse aparelho, os atletas eles devem realizar balanceios, giros e paradas, o que exige muita força e equilíbrio. A mesa de salto ou salto sobre o cavalo, né? Nesse aparelho, primeiramente os ginastas eles realizam a corrida de aproximação em um corredor de 25 metros de comprimento, certo? E ao se aproximar da mesa, eles saltam num trampolim de impulsão, no caso esse aqui, ok? Com os dois pés e tocando rapidamente na mesa com as mãos. Realizam o segundo voo com acrobacias diversas, aterrissando na área específica protegida com os colchões. Também a descida, né? É muito importante na exibição no final da descida, que o atleta ele tem que parar os dois pés unidos no chão, né? E as mãos ao final tem que ser levantadas, ok? E por fim, nós temos aí as barras paralelas, que assim como nas argolas, são executadas combinações de movimentos e de balanceios e giros, além de paradas de mão, né? O que exige muita força e equilíbrio dos ginastas. As barras são feitas de madeira ou fibra de vidro e têm aí 3,50 metros de comprimento e estão a 2 metros de altura do solo. Voltando aí então para o aparelho feminino, né? Os aparelhos femininos, né? Nós vamos ter aí a prova de solo, que é um pouco diferente, né, da prova masculina.
Isso porque ao som de uma música, né, especialmente selecionada para exibição, a ginasta, elas combinam a dança e acrobacias. O exercício total ele deve ser realizado em 90 segundos, no mesmo tablado de madeira usado na prova masculina. A mesa de salto, ou salto sobre o cavalo, é semelhante à prova masculina, certo? A principal diferença é a altura da mesa, que para mulheres ela fica a 1,25 m do solo. Nós vamos ter aqui a trave de equilíbrio, também conhecida somente como trave. Esse aparelho é uma barra revestida com material aderente que fica a 1,25 m de altura do solo e mede 5 metros de comprimento e apenas 10 centímetros de largura. As exibições elas devem conter uma variedade de elementos acrobáticos, como saltos, giros, caminhadas e corridas graciosas, assim como movimentos de balanceio, estando o ginasta em pé, sentada ou deitada no aparelho. A apresentação dura em torno de 70 a 90 segundos, certo? E toda a extensão da trave ela deve ser utilizada, é uma das regras. E a gente vai ter aí, por fim, as barras assimétricas, né? O aparelho é composto de duas barras de madeira ou fibra de vidro, colocadas em diferentes alturas, por isso são chamadas de assimétricas. A mais baixa fica a 1,70 m do solo e a mais alta a 2,50 m. A distância entre as barras é de 2,40 m, certo? E as ginastas elas realizam movimentos circulares e usam as duas barras alternadamente, assim como na prova de barra fixa masculina. O movimento de saída é composto de incríveis saltos acrobáticos também. Então, galera, era isso que a professora queria passar hoje para vocês. Então, bom estudo, ok? Até mais.